Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios aqui na Clima Tempo, podcaster e editora do conteúdo agro. Antes da gente começar esse podcast, eu quero lembrar você sobre os destaques do agro que viraram notícia e está lá no site agroclima.climatempo.com.br. Tem matéria sobre o café em Minas Gerais, também tem matérias falando sobre o mercado de grãos e matérias sobre o greening, que está preocupando o produtor paranaense. Acesse agora mesmo, você está a um clique das notícias do agro no www.agroclima.climatempo.com.br. O bate-papo desse podcast é sobre como o produtor pode se proteger da volatilidade dos preços. Existem chances desses preços subirem daqui para frente? É o seu momento de vender? Vamos saber então, hoje aqui nesse podcast, como que você, produtor, pode montar a sua estratégia. Minha convidada é Ana Lená, zootecnista formada pela Unesp de Botucatu, pós-graduada em Estratégia e Marketing pela FGV e Negociações Estratégicas pelo MIT. A Ana atua há mais de 25 anos nas áreas de comercialização de grãos e derivados e inteligência de mercado. Atualmente é líder de estratégia e inteligência de mercado na Germinari, a consultoria em gestão de risco para o agronegócio. Ana, seja bem-vinda aqui ao AgroTalk. Eu que agradeço demais o convite, Ângela, ainda mais quando é para a gente discutir, né, estratégias que ajudem o produtor rural, né? Exatamente, Ana, o produtor rural está muito preocupado com relação a essa volatilidade dos preços. Ele não sabe se ele segura, se ele vende, se esse preço vai subir. E eu queria ouvir de você quais são as perspectivas, qual que é a tendência que vocês, analistas agora especializados nessa inteligência de mercado, estão vislumbrando aí para os próximos meses. Ângela, a gente entende que você melhor do que eu até sabe todos os problemas climáticos que a gente teve durante o desenvolvimento da safra esse ano. E isso acabou afetando demais a produtividade da soja no Brasil, né? Principalmente Mato Grosso, a região central, principalmente, né? E quando a gente pensa, né, que dependendo dos números que a gente pega iniciais, a gente teve pelo menos uma quebra de 15 milhões de toneladas, né? Isso nos números mais conservadores de safra brasileira. Isso nos números, né, um pouco, consideram uma safra talvez um pouco maior do que 165 milhões de toneladas, a gente pode ter tido até uma quebra de 20 milhões de toneladas, o produtor de soja, ele olha e ele pensa, nossa, mas como que isso não se refletiu no meu preço, né? Como que em 2022, o início de 23, a gente tinha soja, né, acima de R$150, R$160, dependendo da praça até mais do que isso, e hoje, né, a gente tem soja perto dos R$100 na região mais central, né, com uma quebra de 15 ou 20 milhões de toneladas. A verdade é que você nunca tem um fator só, né? O pessoal fala, né, acidente aéreo, geralmente você tem vários fatores que agem para você ter aquele acidente. Mais ou menos o que a gente está vendo hoje na questão da soja é uma soma de fatores, né? Primeiro, a gente tem uma América do Sul que produz mais soja do que o ano passado, né? Mesmo com essa quebra muito grande no Brasil, a gente tem a Argentina com a expectativa de produzir quase 30 milhões de toneladas a mais do que o ano passado, né? A gente tem expectativa de ter uma produção um pouco maior, né, talvez até de Paraguai, apesar de alguns problemas que eles estão passando agora, mas toda a produção de soja que a Argentina vai colocar no mercado esse ano supera a quebra do Brasil. Então, se a gente for considerar que a gente tem basicamente 2 safras no ano, né, hemisfério norte e hemisfério sul, os blocos consumidores, principalmente pensando na China, ele olha o hemisfério sul como um bloco, né, e ele entende, não, então tá bom, então tem mais soja na América do Sul, apesar de eu ter, né, menos do Brasil. Além disso, quando o clima começou a ter problemas, quando, né, a gente passou pelas ondas de calor, os veranicos, a China, já entendendo esse movimento, que a gente teria um atraso na safra brasileira, comprou mais soja dos Estados Unidos. Então, a gente viu muitas vendas de soja dos Estados Unidos, o que não era mais normal, né? Desde que começou a guerra comercial Estados Unidos-China,
A China diminuiu muito as compras dos Estados Unidos, mas ela olhou, fez as contas, então nesse momento a soja norte-americana é mais barata, vou comprar e só vou voltar a embarcar no Brasil quando a safra já estiver em andamento. Então, com o atraso na colheita que a gente teve, demorou para entrar mais volumes significativos nos portos e, além de tudo, veio essa demanda da China mais atrasada. Em terceiro ponto, tem uma ação dos fundos especulativos. Eu sempre gosto de falar que fundo especulativo a gente acha que é uma figura do mal, né? É alguém que está lá controlando os botões para nos prejudicar. Na verdade, qualquer pessoa que tenha qualquer investimento em fundos multimercados, provavelmente tem ação, né? Tem alguma participação, digamos assim, nesses movimentos, por mais que não seja deliberado, não seja decisão dela, mas é do analista que, né, administra o fundo. Então, eles comparam soja com petróleo, com títulos da dívida, com moedas. Então, assim, eles entendem a soja como mais um ativo dentro daquela carteira. E eles entenderam no final do ano passado, começo desse ano, que o grão já tinha subido bastante e eles começaram a vender as posições, entendendo que o futuro teria mais soja. Então, hoje a gente tem esses 3 fatores principais que se juntam para chegar nessa tempestade perfeita, que é a queda dos preços da soja. Agora, a gente tem uma perspectiva de safra americana que a gente precisa acompanhar, né? Sim, com certeza. E inclusive hoje, né, Ana, o ISDA, ele reduziu essa área de plantio de milho e trigo nos Estados Unidos, né? Essa informação também, quando a gente traz ela aqui para dentro do nosso cenário, os produtores já começam a monitorar essas projeções da área plantada lá dos Estados Unidos, Exatamente. e já que eles já estão indicando essa diminuição nos cultivos de milho e trigo, aqui para dentro do Brasil se torna uma lição de casa, porque os custos de produção aqui já estão altos, né, para o milho segunda safra. Exatamente, o produtor ele comprou a semente com reajuste, comprou os fertilizantes no momento de decisão em que eles estavam mais altos. Se a gente fizer a conta hoje tudo por preço de reposição, claro, o custo de produção dá muito menor, porque o preço da semente foi reajustado para baixo, porque o fertilizante caiu. Mas no momento de decisão de compra do produtor, o custo dele, essa safrinha, né, foi muito mais alto do que provavelmente ele vai conseguir recuperar ali na ponta. Esse movimento dos Estados Unidos, né, em relação ao trigo e em relação ao milho, tem muito a ver com o que a gente está vendo no mercado, né? O milho, principalmente, porque você tem uma super produção no mundo, então a gente teve uma safrinha muito grande no Brasil ano passado, né? A gente teve uma safra excelente nos Estados Unidos, que toda hora o USDA acha volumes, acha estoques, acha mais produção do ano passado, e a safra na China que foi boa. Então, a gente vem para um 2024 de, digamos assim, excesso de oferta. E a Argentina, que não só quebrou na soja no passado, mas quebrou no milho também, a previsão hoje da Bolsa de Rosário e da Bolsa de Buenos Aires é praticamente de safra recorde de milho, acima de 55 milhões de toneladas. Então, o ano de 2024 é de recomposição de estoques de grãos no mundo. Né? E aí, quando a gente pensa no trigo, os Estados Unidos também, né, teve aquele boom pós-guerra, invasão da Ucrânia. Então, hoje o mercado de trigo já se estabilizou, a gente já entende que o grão ucraniano consegue uma saída, né, ele consegue sair outro, então, isso realmente está precificado, né, está dentro do preço dele, que chega aí $20 pelo menos mais baixo do que, né, em outras origens, mas isso já está muito precificado. E o que o USDA também especula é que possa haver aumento na área de soja. Né? O produtor americano não vai deixar simplesmente de plantar, né? Ele vai trocar por alguma outra cultura. Então, se especula que possa ser por soja. A gente só vai saber o primeiro número no final de março, que é quando tem um relatório que eles chamam de Prospective Plantings, né, que vai dar aquele primeiro questionário que o produtor norte-americano tem que responder. Mas os primeiros números, se fosse só pegar uma tendência estatística, seria de aumento da área da soja em detrimento a esses outros grãos. Sim. Ana, praticamente estamos em março, né? Esse preço da soja, essa oferta no mercado, ele usa mais qual preço de referência? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso? Aonde esse preço circula? Na verdade, assim, a principal praça formadora de preço de soja no Brasil hoje é o Porto.
né? Porque nós produzimos aí cerca de 145, 150 milhões de toneladas, aí dependendo da casa de análise, né? Mas praticamente umas 90 esse ano, 95 milhões de toneladas vão para a China, e a gente tem um terço que fica aqui para esmagamento, né? Deve esmagar aí ao torno de 45, 44 milhões de toneladas. Então, quem forma o preço no Brasil é o porto. Né, é o Porto de Paranaguá, e você tem as outras saídas. Tem um pouco que sai por Santos, outras que saem pelo Arco Norte, através do norte de Mato Grosso, pega as hidrovias e chegam nos portos. Mas, basicamente, a gente fala, né, de prêmio do preço Paranaguá, que é Chicago, que é uma bolsa internacional. Apesar da gente ser o maior produtor do mundo, né, a liquidez dos contratos está em Chicago. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de basis ou prêmio, que é um valor que você soma ou desconta. Esse valor, geralmente, ele, né, como o Brasil é muito importante formador de preços, na época do pico da colheita, é como se a gente estivesse trabalhando com desconto em relação a Chicago. Então, é o pior momento para o produtor vender o grão. Mas é o momento em que ele precisa, porque ele tem que pagar as contas, né? Ele já teve soja que ele já se comprometeu a entregar com preço a negociar, né? E aí ele também não tem espaço para armazenar tudo isso. Então, é o momento em que o produtor está mais fragilizado e precisa vender o grão. Mas justamente por isso, quando você tem muita oferta, o preço cai. Então, tradicionalmente, essa época do ano é o pior preço do mercado. Ou seja, o produtor rural que ainda tem soja guardada e ele está esperando por um preço melhor, isso não vai acontecer agora de imediato. O melhor que ele tem a fazer, então, é se ele precisa usar esse dinheiro para pagar qualquer dívida ou qualquer custeio, é bom que ele venda um volume para ele pagar à vista esses custos. Caso não, né, ele pode aguardar então o segundo semestre, esperando aí por uma flutuação de preço, mas não muito aquém do que a gente viu quando a saca chegou a mais de R$ 200. Exatamente. A gente sempre fala, né, que tem os 1%, 10% do imponderável, né? Mas se a gente imagina que vem uma safra norte-americana boa em seguida da nossa, e não precisa ser recorde, né? Quando a gente fala de safra boa norte-americana, acima de 110, 115 milhões de toneladas, né? O que acontece nesse momento? A gente, por mais que a safra brasileira tenha quebrado, né? Agora é o momento que você tem mais soja no mercado. Então, você tem uma colheita úmida, você usa muito estruturas de secadores, e a gente não tem secador suficiente para secar toda essa soja. Mesmo que o produtor tenha estrutura de armazenagem, ou ele tenha contratado armazém para armazenar, mas às vezes fica o caminhão preso lá, justamente porque não consegue secar tudo, não consegue dar fluxo. Então, muitas vezes ele tem que entregar para a cooperativa, para trading, vender essa soja. Então, agora é o pior momento. E quando a gente imagina, né, que a safra brasileira, vamos supor que a gente esmague aqui ao redor de 5 milhões de toneladas por mês, arredondando o número, tá? A gente está falando que se quebrou 15 milhões de toneladas ou 20 milhões de toneladas, a gente vai começar a sentir a falta dessa soja a partir de agosto, setembro, que ela deveria ir para esmagamento. Então, é normal que o mercado suba no terceiro trimestre, né? Quem acompanha as variações de mercado já é meio claro isso, não precisa ser consultor para isso, né? Você sabe que o fundo do poço dos preços é agora e que no último trimestre, a depender da demanda para esmagamento, esse preço pode subir. Então, o que a gente sempre fala aqui dentro para o nosso cliente, né? O melhor é o planejamento, né? Tanto na quantidade de produção e em se antecipar, porque algumas coisas a gente consegue se antecipar, né? Talvez a gente não tivesse se antecipado muito lá atrás no planejamento do método produtor, com todos os problemas climáticos que a gente teve, principalmente na região central, mas daria para ter trabalhado em algumas ferramentas para se proteger, né? Ou então distribuir, como a gente fala, distribuir os ovos em relação à estratégia de comercialização. Ou seja, o produtor não viu essa quebra se refletir nos preços pagos, porque talvez aí teve uma falta de um planejamento estratégico, levando em consideração uma quebra por problemas climáticos. Exatamente, você tem todo o cenário internacional que contribuiu, mas você tinha estratégias lá atrás, né, que você poderia ter adotado. Né? O que a gente estava né, a gente conversando na semana passada se fosse para dar algum conselho, né, para o produtor.
né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo isso, mas evitar vender o máximo agora, né? Vender o que for necessário para pagar as contas, né? Agora não é o momento para também colocar preço e tentar segurar o máximo possível o segundo semestre, que é quando essa quebra pode começar a aparecer. Mas, de novo, lembrando, né? A soja ela é cotada nos Estados Unidos, em Chicago. Chicago reflete o que acontece nos Estados Unidos ou o que acontece no restante do mundo, mas como impacta o produtor norte-americano, que, querendo ou não, é muito autocentrado no mercado de lá. Então, se os Estados Unidos tiver uma safra grande, mesmo assim a gente pode ter dificuldades em ver, né, grande aumento nos preços da soja no segundo semestre. Porque a gente pode ver, inclusive, a situação de começar a valer a pena importar soja, como a gente fez, por exemplo, na quebra de 2022 e como os Estados Unidos fez agora, né, no final do ano. Faltou um pouquinho de soja lá para suprir o sul dos Estados Unidos, eles acabaram importando um pouco de soja brasileira. Ô, Ana, a gente está com os trabalhos de colheita hoje em todo o país, cerca de 30%, né, de uma forma geral, assim. Mato Grosso, que é o maior estado produtor, a comercialização da soja já atingiu quase 41% da produção estimada para janeiro, né? Eu estava até lendo o que o IMEA divulgou, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que as vendas no Mato Grosso avançaram, né, devido a essa necessidade de alguns produtores em fazer esse caixa. Então, nesse Exatamente. caso, esses produtores que estão fazendo esse caixa é já para pagar esse custeio olhando para a segunda safra, lá para depois de junho e julho, se preparando para esse cultivo. Ou até já se preparando para 24, 25. É muito tradicional Uhum. nessa época do ano também avançar as negociações de fertilizantes, né? Os produtores já começam a olhar, inclusive, o que ele vai fazer para a safra verão 24, 25. Sim, isso reflete um pouco também até nas demandas, né, dos frigoríficos, dos laticínios, olhando para esse cenário. Exatamente, né? Porque se a gente for pensar que 2/3 da soja a gente exporta, mas 1/3 da soja ela fica aqui no Brasil e ela vai virar farelo de soja, que é um dos principais insumos proteicos para alimentação animal, né? A gente pode ter produtos que são substitutos, né? Que são proteicos, também outros farelos proteicos, mas a soja ainda é o principal vetor do Brasil, principalmente considerando que nós somos líderes na produção, né? Na exportação, desculpa, de frangos, estamos entre os principais exportadores e produtores de suíno do mundo, então a gente demanda muito. Fora a própria demanda da pecuária, seja de corte de leite, que de alguma forma também tem ali seu consumo de 10% a 15%. Hoje eu estava conversando com um produtor e ele me disse o seguinte: eu leio as notícias do mercado todos os dias de manhã e ele acompanhou as notícias, né, dos embarques do complexo soja brasileiro nos portos, que esse embarque está acontecendo, está saindo soja daqui. E aí ele começa a olhar para essas informações, aí ele fica especulando, mas como? Qual que é a minha dúvida agora? Como que esse preço não recupera, já que a soja está saindo? E aí, eu conversando com ele, já com base no que a gente conversou semana passada, Ana, tem muita soja ainda dentro do país, né? Da safra anterior. E é essa soja que vai ainda saindo desse complexo soja, por isso ainda está tendo essa movimentação. Mas a gente tem que lembrar que tem uma safra inteira que está sendo colhida ainda no campo e que vai se juntar a essa safra do ano passado. Exatamente, né? A gente teve uma safra recorde no ano passado, as exportações foram recordes, né? O esmagamento foi muito bom também, porque a gente não tinha Argentina no mercado ano passado, então a gente teve uma boa demanda para esmagamento, mas sobrou soja no mercado. Então foi essa soja que, né, a trading, a importadora foi buscar no mercado para fazer esses primeiros navios, que, né, como eu já falei, eles atrasaram um pouco para chegar, mas agora já começa a ganhar ritmo. Né? A gente começa agora já a ver um pouco de embarque de safra de soja, safra nova, mas o grosso que teve até agora realmente foi safra velha. Então, é importante o produtor entender que você tem um timing certo para você armazenar, né? Não é armazenar pensando em virar ano, mas é armazenar estrategicamente, porque tem um custo para você, né? E você tem um timing bom ali para vender. Né? Talvez agora, no começo nesse processo de colheita, não seja o melhor momento, né?
Ô, Ana, você acredita que a gente pode acabar olhando uma retração nessa receita para 2024, nessa redução na participação das exportações do setor de soja, na pauta geral do Brasil, por exemplo? Então, a gente pode ver o que é, na verdade, um problema, né? Porque o primeiro trimestre, tradicionalmente, por causa da produção agropecuária, né, é o melhor trimestre em termos de PIB da economia brasileira, porque além da retração do volume, nós temos retração de preço. Então, a receita das exportações diminui. Claro que a gente tem, né, as proteínas animais, que, né, a própria associação que representa o setor, a BPA, eles falam que eles têm boas perspectivas para esse ano, porque se por um lado o produtor de grãos sofre hoje, né, com o baixo preço, do outro lado a proteína animal deve ter margens esse ano que não experimenta há pelo menos 4 anos, né, com farelo de soja mais baixo e com preço do milho mais baixo. Então, você tem esse balanço, mas não adianta. O grosso, né, da balança comercial brasileira, ela acaba vindo dos grãos, né, que é justamente esse primeiro semestre, principalmente no primeiro trimestre. Então, isso deve afetar, sim, os resultados, né, da economia. Voltando a falar um pouquinho dos nossos vizinhos, os hermanos, né? Argentina e Brasil, eles têm uma dinâmica diferente nas exportações de soja, né? Enquanto aqui nós brasileiros priorizamos as vendas externas do grão, os argentinos industrializam mais esse produto, né? E obtêm Sim. maiores receitas, como você disse, até com farelo e óleo. Lembrando ali de 2023, as exportações de farelo lideraram as vendas da Argentina. E no Brasil, a liderança foi da soja em grão. Agora, com essas preocupações com relação ao preço, que está todo mundo aqui no Brasil de olho, né, no que sai de notícia todos os dias, a gente começa a olhar para essa previsão de uma grande safra de grãos que vai ficando para trás, porque as estimativas cada vez mais estão trazendo uma redução por causa dos efeitos do clima para afetar essa balança comercial. Bem, eu quero saber de você o seguinte: você acha que a Argentina representa algum perigo para nós brasileiros, além dessa soja, para o milho também? Você acha que os produtores aqui devem ficar mais receosos, reduzindo a área de plantio para o segundo semestre? A gente aqui na Climatempo está acompanhando os efeitos do clima, essa tendência de El Niño já perdendo intensidade, mas já olhando para uma tendência de retorno da laninha. Então, eu queria saber de você se vocês, qual seria a sua análise dessa situação? A gente poderia chegar a um ponto como a Argentina chegou e teve aqueles impactos, ou a gente não tem esse problema aqui? Olha, a gente tem que, né, você é especialista, mas assim, né, o Laninha, 3 anos tiveram impacto gigantesco sobre a produção da Argentina, né? Então, eu acho que foi essa safra 23, né, 22, 23 foi o resultado do esgotamento de qualquer tipo de recurso que o produtor tivesse, seja financeiro, né, porque ele já não conseguia mais dinheiro para financiar a safra, ele teve problemas políticos, ou seja, né, ele, de repente, ele plantou num câmbio, num custo muito mais caro, e aí teve uma super desvalorização agora nas últimas semanas, né, e ele teve, né, todos os outros problemas que, né, desinvestiu, não conseguiu investir tanto, não conseguiu colocar tanta técnica. A gente entende que a Argentina pode, em algum momento, né, até exportar grão esse ano. Mas são mercados um pouco diferentes, né? O Brasil tem o seu espaço, a Argentina tem o dela. Então, se a gente for pegar, né, que a Argentina, ela colocou as plantas dela lá na década de 90, né? Na década de 90, você não tinha a China com a capacidade industrial de esmagamento de soja que ela tem hoje. Então, o que a Argentina fez? Pensando no mercado internacional, ela era a maior produtora de soja do que o Brasil na época. Ela falou: vou colocar todas as minhas fábricas de esmagamento no Rio, né? Vou mandar esse grão que está sendo produzido próximo para essas esmagadoras que estão no Rio, vai esmagar, vai transformar em farelo de soja, eu já coloco dentro do navio e ele já sai para exportação. Aí a gente fala que faltou alinhar com os russos, no caso com os chineses, né? Daí a China viu que
havia uma margem para ela capturar, e ela passou a importar mais grão do Brasil, e hoje a Argentina, ela exporta-se um pouco de farelo e óleo para a China, mas na verdade ali é Sudeste Asiático, outros países que acabam não tendo uma capacidade de esmagamento, que compram que compram o farelo de soja da Argentina. Hoje a China realmente, que é a maior demanda do mundo, ela continua no grão, e ela tem uma capacidade de esmagamento muito grande, e isso acabou se mostrando, não, nem diria que foi uma decisão acertada do Brasil, né? Mas a gente está melhor posicionado, até em termos de estrutura tributária, para a gente atender a exportação no grão do que se fosse no farelo e no óleo, né? Então, são mercados um pouco diferentes, mas a gente pode ver, inclusive, a Argentina tentando entrar no nosso mercado de grãos esse ano, a depender de como tiver os nossos programas de embarque, de custo de embarque. E aí, na consultoria, como que vocês estão olhando para essa tendência dos custos de produção para esse segundo semestre? Porque a gente sabe que o produtor rural, ele pensa sempre em expandir a sua área, né? Mas ele vive um momento agora também muito preocupante com relação aos preços, né? Ele quer buscar um preço maior, mas a gente não está saindo dessa zona entre os 100, 104, 105, quem dirá os 106, né? Exatamente. O próprio último levantamento da Conab, ele mostra que o produtor deve plantar aí pelo menos 1.200.000 hectares a menos do que plantou no ano passado da safrinha. Isso reflete muito, né, a perda da janela temporal, né? Acho que Mato Grosso conseguiu meio que já está adiantado em relação aos últimos anos, mas se a gente pegar Minas Gerais, por exemplo, que é onde fica a sede da Germinária, a gente tem uma safrinha muito atrasada, né? A colheita da soja está muito atrasada, o plantio, acho que está, os números que eu vi na sexta-feira, mais de 10%, agora daqui a pouco saem os números da Conab, né? A gente pode verificar, mas isso tem um impacto, e é uma coisa que a gente já conversou, né? Eu acho que é o momento do produtor refletir. Ninguém está falando aqui para parar de crescer, para parar de investir, mas é entender em que áreas que, considerando esse cenário que a gente tem para 24, 25 e talvez início de 26, vai depender se o clima vai colaborar ou não, mas considerando esse cenário, aonde que ele vai investir, né? Então, o que ele deve fazer? Ele deve melhorar, de repente, a própria técnica dele de comercialização, porque ele já produz muito bem, né? Ele já bate recordes de produtividade, de novo, né? Se o clima ajuda, ele bate recorde de produtividade. Será que não é o momento dele estudar um pouco mais que eu falo se empenhar, parece que não tem tempo sobrando, é que o produtor brasileiro realmente gosta de trabalho, né? Fica ali, planta soja, faz safrinha, então fica o ano inteiro olhando. Mas eu acho que vale a pena investir nisso, né? Um pouco mais de entender os ciclos, né, econômicos que tem dentro da agricultura, entender como é que isso afeta o seu negócio e buscar estratégias de comercialização. Não existe uma ferramenta que é solução para tudo, né? Você tem que avaliar onde o produtor está, quem que são, o que ele tem de demanda em volta dele, quer dizer, de repente ele está numa região que tem esmagadora, outro não está. Então, acho que vale a pena agora, 24 e 25, ele focar nisso, né, na comercialização, entender a estratégia que ele vai adotar, até porque ele precisa reconstruir a margem que ele perdeu agora na safra 24. Né? Ou seja, você já está entregando aqui uma dica muito valiosa, porque o produtor rural precisa olhar, então, e diversificar aonde ele vai fazer esses investimentos. Eu olho para o que você diz e eu penso assim, eu tenho aqui um dinheiro, eu vou olhar para o que eu tenho no mercado hoje. Eu quero aplicar aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu aplico um pouquinho em cada lugar. Então, o produtor agora, nesse momento, ele tem que olhar desta forma também. Exatamente, né? O que a gente estava conversando. Você estava falando, né? Você comentou, né? Que a gente está saindo de uma linha para entrar numa laninha, né? A região onde ele está é beneficiado ou é prejudicado, né? Considerando já, né? Acho que para a safrinha, a gente, né, não sei se tem tempo tanto desse laninha surtir efeito, mas para a safra 24, 25. Considerando esse cenário, então, lógico, tem toda a parte técnica, entender qual cultivar que ele tem que colocar, o quanto que ele vai usar ou não da poupança do solo dele, dependendo de custo de fertilizante. Mas é importante que ele tenha na cabeça dele, claro, né, o que é a previsão, né, o que é clima para esse período e o que é mercado internacional. Juntando essas duas estratégias,
Olhando para o cenário climático agora, quando a gente tem aí já essa tendência do El Niño perdendo força, e a gente vai entrar num período de neutralidade lá no trimestre, junho, julho, agosto, a gente já vai ter virado para uma laninha. Isso eu estou dizendo com as perspectivas do que a gente observa agora. Sim. A gente não sente a laninha como se estivesse virando uma chave, né? Ah, ela começou amanhã eu já sinto os efeitos da laninha. Não, esse efeito também é igual ao mercado, é igual ao preço. Você vai sentir esses efeitos no campo lá para setembro, outubro, como esse clima vai estar se comportando, né? Daqui 3 meses, 6 meses, né? Exatamente. Nessa tendência, estamos vivendo um momento agora que realmente é de planejamento estratégico. Exatamente, eu acho que você falou tudo, né? Entender o que a gente tem de perspectiva para o clima. Aí você coloca na balança quais são os riscos, né? É vantagem ou desvantagem esse cenário? Como você falou, o Laninha não se constrói da noite para o dia, né? Mas você entende que você tem uma tendência ao longo dos anos de algumas coisas que vão acontecendo. Então, cenário climático é favorável ou desfavorável? O cenário internacional é favorável ou desfavorável? O que a gente tem de visão de preço no longo prazo? E aí o produtor volta fazendo a conta, tá? Eu preciso ter tanto de margem, né? Eu vou ter tanto de custo de produção, então o que eu vou usar? Aí sim ele define o custo de produção dele, é a conta de chegada, né? E daí ele entende o que ele vai traçar de estratégias, né? O que ele vai usar de tecnologia, né? Isso seria uma estratégia mais recomendável para um ano de tentativa de reconstrução de margem. É importante, e assim, se a gente estava até conversando, né? Não é o maior gasto que ele vai ter, mas é o que vai dar mais retorno. Exatamente. Eu falo que a planilha de custo do produtor rural é uma lista enorme, né? Então, começa ali por semente, adubo, fertilizante. Ele já coloca tudo isso já nos primeiros tópicos da lista dele. Aí, a parte de planejamento fica lá para trás. Só que agora a gente está vivendo um momento tão importante, mas tão importante, que, na verdade, o planejamento tem que estar aqui no primeiro da lista, porque é esse planejamento, né, essa estratégia que vai ajudar esse produtor rural a saber o quanto ele vai comprar de uma semente específica ou não, dependendo da área que ele esteja, e que sofrer com laninha ou com um período mais seco, ele vai ter que olhar para uma semente que suporte mais esse déficit hídrico, a qual a região dele tem já uma tendência histórica de passar. Então, veja, é um planejamento que vai ajudar ele a entender o que ele vai comprar agora para usar daqui 3 meses e 6 meses. Então, assim, a palavra da ordem é fazer esse planejamento estratégico mesmo para não ter a menor perda possível. É gerir os riscos, né? Porque o produtor, ele tem, de novo, né, tirando o fator climático, ele tem a técnica, ele tem o conhecimento da atividade, né? Ele tem a consultoria agronômica, né? Ele precisa se cercar dessas pontas onde o risco foge da mão dele, né? Ele não consegue controlar o que está acontecendo na Bolsa de Chicago, ele não consegue controlar como está a demanda da China, ele não consegue controlar, né, as mudanças ali do Pacífico, se é El Niño, se é Laninha. Ele tem coisas sobre o controle dele, mas o que ele não consegue é se cercar de pessoas que consigam ajudá-lo, né? Eu sou muito questionada às vezes, mas você produz? Não, infelizmente não produzo. Mas até por isso me dá me tira daquele estado de atenção e de nervosismo que a emoção possa tomar conta, né, para a gente tomar decisão. Se esse tipo de consultoria que a Geminari presta não fosse, não tivesse resultado para o produtor, isso aqui duraria 1, 2 anos, não quase 15 anos. Então, é importante você se cercar de pessoas que vão te ajudar a enxergar os riscos e colocar isso, né, em ordem de importância e de impacto dentro da sua receita. Ana, antes da gente caminhar para o final aqui desse podcast, que eu quero que você deixe para mim aí umas 3 dicas, para mim não, para o produtor rural que está nos ouvindo aqui, né, em matéria de estratégia, você deixar umas 3 diquinhas para ele. Eu queria saber de você
dessa importância que a gente começa a enxergar agora, da pauta da energia, do setor de energia, se conectar com o setor do agro. Eu começo a observar agora uma transição, até por conta do etanol, do milho, essa transição energética junto com o agronegócio, e eu queria saber de vocês aí da consultoria, se os clientes de vocês também estão de olho nessa pauta, estão preocupados com essa questão. Olha, a gente já vem falando há alguns anos, mas eu acho que esse ano, né, 23, 24, final de 23, 24, com a própria COP acontecendo em Dubai, eu acho que ficou claro para todo mundo, né? Você não fala mais de produção agropecuária no mundo sem falar de energia. A gente tem muitos clientes aqui na Geminari também que são do lado consumidor, né? Então, eles são consumidores do milho, né, e do farelo de soja para produção animal. E a gente fala muito que a partir, mesmo a pauta energética, às vezes, sendo muito benéfica, né? Então, por exemplo, você tem um B14 entrando agora a partir de 1º de março, que vai resultar em um estímulo maior da esmagadora em manter o mercado de farelo de soja, mesmo a gente perdendo a exportação, que a Argentina deve recuperar. Né? Então, você tem mais oferta de farelo proteico no mercado, isso deve diminuir o custo de produção. Muitas vezes, esse mesmo consumidor, ele olha a usina de etanol como um concorrente, né, porque está concorrendo com o milho na mesma origem. Claro que a gente tem hoje, né, a gente tem grandes indústrias de produção animal, né, que estão no Mato Grosso, mas, né, o principal da usina de etanol está lá. Mas a gente já tem usinas de etanol crescendo em áreas que são mais tradicionais de produção animal. Então, essa indústria se preocupa muito. Mas, por outro lado, você tem o derivado, né, que lógico, o etanol é o principal produto, mas você tem um derivado que é o DDGS, né, que ele serve também para alimentação animal e diminui os custos de produção. Então, é uma coisa de você entender para onde o mercado está indo e como isso te afeta e como que você pode aproveitar as oportunidades e mitigar os riscos. A gente entende que a demanda por energia renovável do mundo, ela não conseguirá ser atingida no curto prazo, ou seja, é um mercado que vai ser muito mais demandante. Então, tudo que a gente produzir de energia renovável vai ter demanda. Né? Se a gente pegar a expectativa de crescimento da população até 2050, que todo mundo fala, seremos 10 bilhões de pessoas, com crescimento de renda, que é isso que, né, o Banco Mundial, por exemplo, espera para esses mesmos 25 anos que a gente tem pela frente, então o consumo energético sobe, e você não consegue fazer a transição da matriz para o combustível, né, de uma fonte fóssil para uma fonte renovável na mesma velocidade. Né? A tecnologia tem evoluído, mas não na mesma velocidade. Então, a gente continua muito demandante. Quando tem demanda, né, e a oferta é um pouco mais limitada, você tende a ver os preços subirem. Então, a boa notícia para o produtor é isso. O mercado continua demandando. Só que a gente vai ter ciclos. Né? Não adianta, os ciclos eles começam a se repetir, porque você tem ciclos de expansão e contração. A questão é que, quando você tem uma demanda que você imagina que ainda é crescente, né, quando você olha na linha do longo prazo, a tendência é crescer, mas você tem que estar preparado para aqueles momentos em que você tiver os vales do preço novamente. Né? Muito bem. Vamos deixar aqui, então, para esse produtor que está nos ouvindo, para as empresas, as indústrias, os colaboradores dessas empresas aqui. Queria que você deixasse aí 3 dicas essenciais agora para esse momento que eles estão vivendo agora, se vende ou se segura, como que esse produtor pode reagir a esse mercado? Tá, eu acho que a primeira de novo, se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo, mas evitar vender ao máximo agora, vender o que você realmente precisa, pagar os compromissos, isso é muito importante, né? Cumprir os compromissos, porque isso permite com que você tenha mais empresas no mercado, né? Você tenha mais concorrência querendo atender o produtor. Então é importante cumprir os seus compromissos assumidos. Então é importante, né? Se você tiver até outro grão, né? A gente brinca muito, o pessoal saiu com sorgo, saiu com milho guardado, né? Mas vender o necessário que você precisa para pagar essas contas do primeiro semestre. Se você conseguir segurar essa armazenagem, seja dentro da fazenda, seja no armazém de terceiro, né, para vender isso no terceiro trimestre, né, ou do final do terceiro trimestre para o quarto trimestre. E acho que a última dica, que não é para imediato, mas planeje-se para a safra 24-25, né, considerando o que a gente tem de cenário mundial, quer dizer,
Estados Unidos ainda pode ter uma boa safra de soja e de milho. China pode ter uma boa safra de milho, especificamente que ele, né, na soja ele produz muito pouco, mas a gente tem uma reconstrução de estoques mundiais de grãos. Então, como é que a gente se planeja antecipadamente para 25 para não ficar na mão, né, a gente não sair passando chapéu ou ficar na mão de quem quer comprar soja, né? Eu brinco que o primeiro sinal de que o mercado ele começa na questão, do ponto de vista do produtor de grãos, né? O mercado vai cair é quando você não recebe mais a ligação daquele corretor que está acostumado a te ligar. Então, isso também é um bom termômetro para o produtor ficar de olho. Percebeu que o corretor começa a procurar de novo, falando, não, vem uma oportunidade excelente agora e só essa, nunca mais vai ter, né? Pensa um pouco, não responde agora, vê se ele não liga no dia seguinte, porque isso também pode dar uma boa direção para onde está indo o mercado, se aumenta a demanda ou está diminuindo a demanda. Ana, por isso que é bom ter uma consultoria como a tua, né? Porque numa ligação dessa, eu já correria ligar para você já, Ana, ele está me procurando, como que eu faço, né? Ter uma opinião nessa hora é muito importante para a tomada de decisão. Bem, o momento é esse agora de planejamento, de olhar para essa gestão de risco. E eu gostaria muito, viu, Ana, de agradecer a sua participação aqui no Agrotalk para ajudar a esclarecer esse momento agora que o produtor está vivendo, querendo um preço melhor, mas tendo que, né, olhar para o preço que os portos estão mostrando, né, e tomar uma decisão diante disso. Então, muito obrigada, espero contar com você aqui no Agrotalk mais vezes, trazendo para a gente referências importantes do mercado. Eu que agradeço demais o convite, sempre que você quiser, pode contar comigo, se eu tiver algum tema para contribuir, estamos aqui junto. Tá certo, então a gente se vê ainda ao longo desse ano aqui para comentar como que está o comportamento do mercado. Até a próxima, Ana. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.